Gente, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Graças a Deus. Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês hoje um conteúdo que eu normalmente tenho essa aula em outros slides, mas eu tinha preparado esse seminário que eu ainda vou fazer, e eu vou compartilhar com vocês porque ele está mais atual do que o que eu estava utilizando. Então, esse conteúdo ele fala sobre as leis de Deus. Quando a gente fala sobre leis de Deus, normalmente a gente lembra de quê? Dos 10 mandamentos. O que mais que a gente lembra? Os 10 mandamentos. A gente tem no Código do Novo Testamento, nós temos leis também. Amar a Deus sobre todas as coisas, eis a primeira lei, e ao próximo como a si mesmo, eis aí a próxima lei. Então a gente tem algumas leis que estão exaradas ali nos livros sagrados, não é? Se você pegar, por exemplo, no Velho Testamento, não tem só o Decálogo. O Velho Testamento tem, em Deuteronômio, se você for em outros livros, você vai encontrar 613 leis, que são leis que regem o comportamento moral de pessoas. E a gente tem que pensar que, para aquela população daquele tempo, imaginem a seguinte cena. Moisés está saindo do Egito. Quem é que acompanha Moisés nessa passagem? Quiz, viu, gente? É quiz. Quem é que acompanha Moisés nessa passagem? Os hebreus. Os hebreus eram escravos, não é? Judeus que estavam presos lá no Egito, tinham sido feitos escravos e eles estavam saindo ali da escravidão. Então, quando eles saem ali da escravidão, eles vão conquistar uma terra de liberdade. E vocês acham que é fácil alguém sair da escravidão para a liberdade assim rapidamente? É assim que faz? A pessoa nasceu escrava e viveu como escravo e de repente alguém diz, você está livre, e a pessoa se sente livre, é assim que funciona? Então, existem hábitos que estão ali ainda presos àquelas pessoas, e dentre esses hábitos estavam outros que não eram condizentes, ou aqueles que não eram condizentes com a ordem moral nova, que estava sendo expectada ali por Moisés e aquele novo conjunto de leis. Então, era natural que eles tivessem não somente leis, mas que tivessem leis impositivas. E quer um legislador maior do que Deus? Porque se você não cumprir o que Deus determina, um raio desce na sua cabeça, ele frita em 2 segundos. Então, existem ali uma série de questões da época, questões sociológicas, questões da teologia nova que estava ali construída. Existem alguns fatos que levam ao entendimento do porquê aquelas leis eram daquele jeito, do tipo não mate, não roube, não cobice. Observe que eram leis de comportamento raso. Não são leis de uma metafísica profunda, de uma coisa complexa. São leis superficiais. Não faça coisas que são óbvias para qualquer pessoa, mas estavam ali sendo impostas por conta justamente deste novo movimento ali das pessoas e estavam, portanto, através de uma força de um positivo divino, tendo uma capacidade de fazer com que as pessoas obedecessem aquilo que estava lá. Mas nós não vamos falar dessas leis. Nós não vamos falar dessas leis porque essas são leis humanas. Embora elas sejam consideradas leis divinas, porque, segundo a história, foi um ato divino que fez com que essas leis fossem escritas em pedras, nós não estamos falando dessas leis porque essas leis elas foram feitas para disciplinar seres humanos. Quando a gente fala das leis divinas, nós estamos falando de uma outra categoria de leis, que são leis que estão em uma outra esfera, em um outro âmbito.
E aí a gente precisa fazer algumas perguntas em relação a isso, sobretudo essa: o que é uma lei? Então, quando a gente pensa a respeito de lei, a gente pensa logo na sua definição acadêmica, sua definição formal, ou seja, é uma norma escrita emanada de um poder competente, é o pronunciamento solene do direito. Lembrando que existe uma diferença entre lei e direito, porque o direito é o exercício da sua liberdade, é o quanto você pode exercer dentro do seu campo de liberdade, e a lei é aquilo que vai cercear, o que vai delimitar basicamente o seu campo de liberdade, ou seja, vai delimitar o seu direito. Então, quem delimita o direito é a lei. Por isso, você precisa de uma lei para poder disciplinar a forma como as pessoas vão se comportar, a maneira como vão acontecer as trocas, as relações entre as pessoas numa sociedade. As leis foram grandes conquistas da humanidade, porque justamente através das leis nós conseguimos arrumar a casa, fazer com que as pessoas vivessem uma certa tranquilidade. Se não existisse leis, você imagina você sair agora aqui na rua e não saber se você vai encontrar seu carro ou não, embora isso seja uma possibilidade, mas quem faz isso é um fora da lei, né? Porque é expectado que quando você saia de sua casa, sua casa esteja exatamente igual. Porque existe ali um império da lei que está, de certa forma, garantindo o seu direito de estar na sociedade, usar da sua liberdade dentro daquilo que lhe é concedido. Então, ali tem algumas definições a respeito do direito, e aí a pergunta é: para que uma lei? Então, a lei serve justamente para disciplinar. A lei serve para estabelecer uma norma, serve para estabelecer um padrão de conduta. Então, essa lei ela pode ser estratificada em diversos níveis. Nós temos leis que são leis escritas, que são leis usadas para disciplinar o comportamento. E nós temos também outros tipos de leis, que são leis que não são escritas, mas que agem como leis, porque elas determinam o funcionamento de coisas, como, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei que não foi escrita por ninguém, ela não está em papel nenhum, em código nenhum, mesmo que você não tivesse escrito, mesmo que você não soubesse que ela tem esse nome, se eu largar isso aqui, o que vai acontecer? Vai bater no chão e vai quebrar. Ou seja, existe uma ação de uma lei que, mesmo sendo desconhecida por todo mundo, ela vai continuar atuando, vigindo, ela vai continuar sendo aquilo que realmente ela é. Tá certo? Bom, então nós precisamos de uma lei para poder estar em conformidade com aquilo que é determinado por uma sociedade. Uma lei da natureza. Aí nós vamos ver um pensador, que é Thomas Hobbes, que ele dizia que o homem ele tem liberdade apenas quando não lhe é dado nenhum tipo de cerceamento. Você é livre quando você não tem nada que lhe impeça de fazer. Então, você é verdadeiramente livre. Por outro lado, quando você pensa na moral, quando você pensa em determinados tipos de conduta social, esse raciocínio de Thomas Hobbes tem um pouco de fundamento. Por quê? Porque imagine que você tem uma lei que diz que você não pode roubar. Aí você não rouba. Quer dizer que você é uma pessoa boa, que você está exercendo sua liberdade de não roubar, ou quer dizer apenas que você não rouba porque você tem medo da ação da lei sobre você? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É a lei quem determina seu comportamento ou é seu comportamento quem determina a sua conduta? É sua vontade quem determina a sua conduta. Então, se você não tiver nenhum tipo de limitação,
o indivíduo vai fazer exatamente aquilo que lhe dá na cabeça de fazer, e aí você vai saber realmente se ele é bom, se ele não é, por quê? Porque nada impede que ele seja a sua própria natureza. Qual que é o problema do homem? Se não tivesse lei, como é que seria a sociedade? Seria boa? Hã? Com lei já é um problema, imagine sem lei, né, gente? Porque há uma discussão muito grande a respeito da natureza do homem. O homem é bom ou o homem é mau por natureza? O que vocês acham? É mau? Quem acha que é mau, levanta a mão. Bora fazer uma pesquisa aqui. Hã? As duas coisas. O que eu quero dizer é o seguinte: a natureza pura do homem é maldade ou é bondade? É bondade? Quem acha que é bondade, levanta a mão. A bondade está ganhando, viu? Mas essa é uma discussão antiga, porque na prática, quando você deixa o homem sem lei, ele começa a fazer coisas que não são nada do bem. Ninguém é compelido a fazer o mal por força de uma lei. A pessoa só faz o mal ou porque está escapando da lei de alguma forma, ou porque, de alguma maneira, ele é audacioso, passou por cima, enfim, ele está sempre contrariando a lei para fazer o mal. Mas ele faz. Hã? Ele pode estar sendo influenciado, enfim, mas ele pode estar exercendo a sua própria natureza. O que quer dizer é o seguinte: se você deixar uma criança no mato ali, sem nenhum tipo de cultura, civilização, ele será uma pessoa boa no final ou será uma pessoa ruim? Ele terá algum tipo de moral, ele terá algum tipo de amorosidade, ele desenvolverá alguma capacidade de ser uma pessoa do bem, ou ele será um selvagem do mal? Essa discussão a gente não esgota não, porque ela é velha, viu, gente? Ela é bem antiga. Então, Thomas Hobbes, ele imagina que nós precisamos da ação de uma lei. E que essa lei, realmente, em um estado natural, o homem não tem a propensão ao bem, portanto, nós precisamos de uma força. Ele imagina a ideia do Leviatã, ele imagina a ideia do Panópticos, que é uma torre que vê tudo o que todo mundo está fazendo, uma espécie de grande Big Brother, né, que enxerga tudo. Então, dentro dessa visão, a gente vê que realmente a questão da lei para o homem é algo fundamental, porém, existe uma questão. Se eu não for pego pela lei, se eu for um contraventor, quer dizer que a lei não vai agir sobre mim, ou quer dizer, um contraventor, né, que sou esperto, fugir das garras da lei, quer dizer que ela não vai atuar sobre mim? É isso? O que vocês acham? Se eu for uma pessoa muito assim, esperta, hoje tem muitos exemplos desse, né? Infelizmente tem muitos exemplos. Porque tinha um primo meu, ele já desencarnou, que ele dizia assim: meu primo, falava para mim, a única coisa que eu não entendo nesse seu espiritismo, como é que uma pessoa com essas características morais está vivendo desse jeito, e outras pessoas com características outras, até melhores, muito superiores, estão vivendo de uma forma abjeta. Não parece uma injustiça? O que é que vocês acham? Hã? Uma hora a conta chega. O problema é que essa conta, às vezes, não chega para a gente ver. Por quê? Porque existe uma outra ordem de lei que não precisa ser vista. É uma lei que não depende da polícia, que não depende do juiz, que não depende do Supremo, que não depende de nada. Depende apenas e exclusivamente da própria natureza, que age produzindo os seus efeitos. Hã?
você está trazendo aqui uma das leis, a lei do retorno, por exemplo. A gente vai falar sobre ela. Então, quando a gente fala de uma lei como a lei do retorno, por exemplo, a gente está falando de uma lei que não existe em lugar nenhum. Está escrito em algum lugar? Não. Então, essas leis, elas são chamadas leis divinas e elas têm um grande impacto na natureza porque elas não se aplicam apenas a homens. Uma outra coisa que aconteceu com a gente, com esse processo nosso cultural, é que a gente acha que a nossa visão é toda antropocentrada. A gente acha que tudo no universo existe por causa do homem. Isso é uma visão que chama princípio antrópico. A gente acha que tudo no universo existe só por causa da gente. Então, nós não estamos falando de uma lei que foi feita para homens maus. Estamos falando de uma lei que vale para átomos, bactérias, planetas, outros tipos de camadas energéticas, para tudo, absolutamente para tudo, inclusive para homens. Então, é uma outra ordem de lei que nós devemos conhecer. Está aí um princípio constitucional que vale para as leis divinas. A ninguém é dado o direito de desconhecer as leis. A ninguém é dado o direito de desconhecer as leis. Porque você, desconhecendo as leis que regem a vida, corre o risco de você ser um transgressor e, ao mesmo tempo, estar trazendo para você os efeitos dessa lei, porque esses efeitos são inexoráveis. Porque lei não é castigo, gente. Quando a gente vê uma coisa acontecer, a gente fica imaginando que Deus, de alguma forma, determinou que determinada coisa, que uma determinada situação acontecesse com aquela pessoa. Eu fico pensando assim, nós somos quantas pessoas aqui no planeta Terra? 8 bilhões, né? 8 bilhões. De espírito, girando na psicosfera do planeta Terra, nós temos 30, segundo Hermance Dufour. Lá no IBGE espiritual, fizeram um censo, deu mais ou menos uns 30 bilhões de espíritos. Nós somos cerca aí de 25% dessa massa espiritual, entre 20 e 30 bilhões, nós somos 25%, talvez um pouco mais, de espíritos encarnados. Então, esses espíritos também estão sobre a mesma lei. Eles estão sendo cooptados e atuando dentro dos princípios dessas mesmas leis. A lei vale para encarnados e vale para desencarnados. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente recebe de volta na lei do retorno. Por quê? Porque é uma lei. Por que que a gente recebe o retorno? Porque a gente não conhece essa lei e age como se ela não houvesse, como se ela não existisse. É como se a gente soubesse que é proibido matar e na calada da noite a gente fosse lá e pimba, matasse alguém. Então, esse tipo de coisa, no caso dessas leis, a gente não teria como trabalhar. Bom, a lei regula o direito, essa é uma questão. Lei e direito são coisas distintas, eu já falei para vocês. O direito é conferido a um estado pleno de liberdade, liberdade de fazer o que você quer, enquanto lei é aquilo que limita a sua liberdade. Muito bem. Existem dois tipos de leis. Existem leis que você não tem como escapar. São leis que têm uma chamada ali de asserção categórica. Então, não tem discussão, não existe interpretação, é isso. É fixo. E existem leis casuísticas. Ou seja, você tem aí todo um somebody love para você justificar a sua aplicação. Então, a lei da gravidade, por exemplo, é uma lei apodítica. Mas outras leis, você pode pegar algum aí do Código Penal, do Código Civil, você vai ver que elas são leis casuísticas. São leis que se aplicam em função de uma circunstância,
de uma interpretação, levam em consideração alguns outros elementos, como atenuantes, etc., que vão mudar a interpretação da lei. Então, nós estamos falando de leis que não têm interpretação. Quando a gente fala de lei divina, a gente não está falando de lei que tem um juiz, por exemplo. E aí a gente desconstrói uma outra ideia que está no nosso imaginário, que é o tal do portão de São Pedro. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Quando a gente morre, a gente vai para onde? No imaginário. Quando dá sorte. Porque quando dá azar, vai fazer churrasco lá com o enxofroso. Mas quando dá sorte, a gente vai para o hotel, chega na porta, tem um senhor chamado Pedro, ele pega uma lista de ocorrência, um boletim, né, uma ficha corrida, e faz uma ponderação da chave. Se vai ser, você vai entrar, que andar você vai ficar, se você vai ficar no kitnet, se você vai para a cobertura, isso vai depender do resultado da sua lista. Então, no caso dessa lei, que nós estamos falando, não existe julgador terceirizado. Não existe uma interpretação externa. Não existe nada que seja fora do âmbito da aplicação da própria lei. Então, ela é muito diferente das leis que a gente conhece. Porque elas têm características próprias, específicas delas. Uma das características dessas leis, que nós vamos falar aqui, elas não são adaptadas ao tempo. Então, você pega, por exemplo, uma lei como a lei que regulava a escravidão. Então, por essa lei, era lícito você escravizar um ser humano. Você podia comercializar pessoas, você podia fazer, né, maus tratos às pessoas. Então, se você chegasse ali há 200 anos atrás, ali na Rua da Forca, ali na rua, né, ali no centro da cidade, você ia ver ali como é que chama aquele? Um pelourinho, né, com pessoas amarradas, sendo chicoteadas e as pessoas passando do lado como se nada tivesse acontecido. Quando a gente pensa nisso hoje, a gente pensa no absurdo do absurdo do absurdo do absurdo. Observe que a lei, ela não tem força do tempo, porque essas leis elas se modificam em função dos aspectos culturais, da evolução social, elas vão se modificando e, portanto, elas vão perdendo a sua capacidade de serem aplicadas. As leis naturais, as leis divinas, elas não se modificam com o tempo. Outra característica dessas leis, as leis comuns, elas são leis que estão em um âmbito geográfico específico. Por exemplo, as leis que vigem no Brasil não se aplicam nos Estados Unidos, e vice-versa. Essas leis que nós estamos falando aqui, elas se aplicam em todo o universo sem nenhum tipo de adaptação. Os seus efeitos serão diferentes, não por conta da mudança na lei, mas por conta da própria essência do elemento que recebe a sua ação. Então, aqui na Terra, por exemplo, que nós somos muito densos, os efeitos dessas leis se mostram por movimentos densos. Mas em lugares mais etéreos, em lugares onde a coisa é mais volátil, a lei se aplica em outras dimensões da mesma forma, usando os elementos dimensionais daquele lugar e daquelas estruturas que estão submetidas àquela lei naquele lugar. Está claro isso? Então, essas leis, elas não se modificam. Então, leis morais são leis que estão regulando aspectos de conduta. Então, aonde é que a lei moral se encontra com a lei natural? Alguém tem alguma sugestão? Deixa eu formular melhor a minha pergunta. Considerando que a lei natural, essa lei divina, essa lei universal, essa lei cósmica, ela não está preocupada se você deve lavar as mãos antes de comer. Ela não está preocupada se você deve dizer bom dia para alguém quando você cumprimenta, se for dia, claro.
A lei natural não se preocupa com isso. A lei moral se preocupa com a forma como você trata a pessoa, a maneira como você se relaciona. Aonde é que essas duas leis se encontram? Quem sabe? Pois não. Diga, Liliane. Leilane. Boa noite. Boa. Eu sou advogada. No direito tem algo chamado mínimo ético. E eu aqui falando de lei para advogado. Pode um negócio desse? Pode, estou aprendendo muito. Sobre a lei moral, né? Tem algo chamado mínimo ético, né? Que são coisas que, para dizer basicamente, elas não tergiversam de uma cultura para outra. Por exemplo, matar alguém. Sim. Eu acho que seria isso. Seria isso. O chamado, o núcleo duro, né? Da moral. Não matar outro, não fazer mal ao outro. Acho que seria isso. Isso. Você trouxe um exemplo bom, né? Embora essa lei ela seja uma lei que possa ser aplicada universalmente em termos de civilização, porque é um ato de civilidade, mas quando você tem uma guerra, essa lei deixa de existir. Quando você tem um confronto público em nome da lei, essa lei deixa de existir. Está entendendo? Então, quando eu estou falando de uma lei que não se modifica, é uma lei que não importa o dia, se está chovendo ou não, não importa se tem guerra ou se não tem, ela será sempre a mesma lei. Então, a lei moral existe porque ela vai nos conduzir a um processo de, digamos assim, sintonia com a natureza harmônica do universo. A ideia de uma lei moral é conduzir o ser a uma vida harmônica. Então, quando você pensa na moral, você pensa em algo que seja uma calmaria mental, um estado de tranquilidade, um estado de paz, um estado de não violência, que tem a ver com algo relativo à sua ascensão espiritual, ao seu crescimento enquanto ser, e que lhe leva fatalmente a não ser um transgressor das leis universais. É fácil perceber isso? Ou não? Então, quando você, por exemplo, imagina, no século V, quando os bárbaros invadiram o Império Romano do Ocidente, o que aconteceu no mundo? Quiz. Vocês perceberam que eu estou fazendo quiz hoje? Diga, Vinícius. Se eu não me engano, foi a divisão entre o Oriente Médio e o outro Oriente. Não. Houve essa divisão, mas não foi exatamente isso. O que aconteceu foi que nós entramos na Idade Média. E tivemos 300 anos de um período de extrema obscuridade humana, na humanidade. A humanidade apagou durante praticamente 300, 400 anos. Idade das trevas. Porque não se produzia nada de bom. Mas olha que coisa interessante. Nunca houve, talvez, na história da humanidade, tanta transgressão de leis morais, tanto ignorar de leis morais, quanto nesse período. Porém, as leis fundamentais do desenvolvimento e do progresso, ou seja, uma das leis que nós vamos falar aqui, que é a lei do progresso, ela estava atuando de maneira tal que no século XIII, a partir do século XII, século XIII, nós vamos ver aparecer pessoas como Francisco de Assis, como São Tomás de Aquino, não é? Que são expoentes do pensamento humano, e nós vamos ver aí justamente o florescer de universidades, de escolas, etc., que acontece a partir desse período. Ou seja, a lei age mesmo que aparentemente exista um imenso caos. Então, nossa compreensão da justiça divina, por exemplo, ela precisa ser repensada. Porque o que para nós é caos, para o sistema cósmico é ordem.
Vou dar mais um nozinho na cabeça de vocês. Quando a gente pega uma cadeira dessa, e aí a gente fica doido quando vê um negócio desse, né? Porque a gente pega uma cadeira dessa aqui, ela é pesada, eu sinto ela na minha mão, eu posso me sentar e ela não vai me derrubar. Mas se eu botar um microscópio aqui, daquele bem poderoso nessa cadeira, o que é que eu vou ver? Hã? Quem falou? Eu vou ver o quê? Eu vou ver um monte de coisa louca, rodando para um lado para o outro, gente se batendo, batendo cabeça, que são os pobres dos elétricos que estão aqui, que representam 99,0000001% dessa cadeira. E esse 99,99999% dessa cadeira é o quê? Vocês sabem quem arrisca? Espaço vazio. Então, observe que quando a gente olha uma coisa aparente, a gente não faz ideia do que está aqui atrás. Então, a nossa maneira de ver o mundo não nos permite enxergar como o mundo funciona de fato. Porque a gente está acostumado a pegar nas coisas e querer as coisas rápidas, e querer que as coisas se resolvam rapidamente, no alcance dos nossos olhos, nas nossas expectativas, mas pensa uma coisa que não tem pressa, é a natureza. Por isso ela não dá saltos. Pois não? Uma coisa que eu queria também chamar a atenção, que foi na Idade Média, que um percentual bem grande da população desapareceu por conta da peste negra. Exatamente. Excelente consideração. Observe que houve aí uma situação, por conta da peste, que você vê um desencarne imenso de pessoas, um expurgo, basicamente, né? E a gente fica dizendo, pô, essas coisas assim são a tragédia, às vezes são a grande ação da misericórdia divina, são justamente esses movimentos que acontecem na humanidade. Tá certo? A gente vai ver exemplos disso, inúmeros exemplos, onde o aparente caos é uma ordem, mas é uma ordem diferente do nosso conceito de ordem. A gente diz que é uma infraordem, porque é uma ordem que existe que está fora da nossa organização, do modelo de organização que a gente entende. Vamos para frente. Algumas pessoas pensaram numa lei moral, mas uma lei moral diferente. Quando Kant, por exemplo, pensa na moral, ele não pensa numa moral impositiva. Ele pensa numa moral pessoal. Então, observe que o que é que ele está dizendo como ordem moral? Você deve viver de uma maneira tal que o que você faz é tão certo que poderia ser transformado em uma lei universal. Vocês já imaginaram isso ter alguma coisa a ver com Cristo? Tem. Com outras palavras, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Por exemplo. Então, quando a gente vê esse pensamento, age de tal maneira que a tua vontade possa encarar a si mesma, ao mesmo tempo, como um legislador universal, age de tal forma que uses a humanidade, tanto na sua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como o fim, nunca como o meio. Está vendo aí? É um conceito de liberdade onde o indivíduo, pela sua consciência, pela sua capacidade de pensar, pauta o seu comportamento de tal sorte que a sociedade fica bem. Por que a gente tem polícia? Por que a gente tem lei? É porque a gente não tem limite. Vocês lembram de uma vez que a polícia entrou em greve aqui em Salvador e o povo fez o quê? Saqueou o supermercado. Né? Naquele dia, aquele final de semana, o povo aproveitou para exterminar os inimigos, tudo, porque não ia ter problema. Receberam um salvo-conduto para a criminalidade. Então, agora vocês mudem a situação. A gente chega assim e faz um documento para todos os governos. A partir de hoje, não existe mais nenhuma força de coerção sobre o mundo, nem exército, nem polícia, nem nada.
Qual é a responsabilidade dos seres humanos? Criarem uma sociedade de consciência e paz tal que eu, que você, que todo mundo possa sair na rua com o seu cachorrinho de manhã e não ter o risco de não voltar para casa. Está claro aí, gente? Quando a gente fala de evolução, nós não estamos falando de você ser bom de acordo com a lei dos homens. Isso é facinho. Isso é muito fácil. Basta você ser medroso. Ter medo de ir para a cadeia, ter medo de ter uma polícia na sua porta, ter medo das consequências que você pode sofrer por estar fazendo aquilo, da vingança do outro. Basta você não ser corajoso, que você será uma pessoa obediente. A verdadeira obediência a uma lei se dá quando seu coração e sua consciência estão perfeitamente alinhados com aquela ordem que está se buscando naquele momento. Jesus, eu trago sempre o Evangelho, porque o Evangelho ele é aquilo que eu vou falar para vocês sempre. A ordem moral, ela tende a nos levar à harmonia com as leis cósmicas. Então Jesus dizia, ouviste o que foi dito, não matarás, porque todo aquele que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, aquele que pensar mal do seu irmão, já terá cometido com ele um crime. Vocês já imaginaram isso? Tem uma pior do que essa, por nosso nível evolutivo, claro. Não adulterarás, porque todo aquele que adulterar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que olhar uma mulher com interesse de adulterar, já terá adulterado. Dá para aguentar essa aí? O convertido vai para a praia dia de domingo, hein? Vocês já imaginaram o sofrimento? Não, 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 não. E tome-lhe beliscão. Francisco de Assis, o pobrezinho, ele tinha uma paixão, e todo mundo sabe disso, por Clara. Quando ele pegava, a situação pegava para Francisco, sabe o que ele fazia, gente? Quem sabe aqui? Se jogava nas rosas. Mas não é nas rosas poéticas, é nos espinhos. Para que os espinhos cravassem na pele dele uma dor tal que ele esquecesse o que ele estava pensando. Não é fácil isso. É por isso que nós temos o processo da transformação. A religião foi extremamente importante para acalmar os ânimos da humanidade, tirando a gente do período das trevas, trazendo para a possibilidade de uma sociedade civilizada. Então, nós estamos falando de um processo que está trabalhando junto, mesmo que um seja extremamente frágil, mesmo que esse seja extremamente ainda incipiente, esteja longe. Porque o ideal seria que as nossas leis humanas fossem cópias adaptadas para a humanidade de leis universais. Não seria melhor? Mas as nossas leis são adaptadas. São puxadinhos das nossas vontades e das nossas conveniências, das nossas mundividências. Então, a gente tem que ver que elas estão, mesmo na sua incipiente aplicação, elas estão sendo extremamente úteis para nos conduzir ao fim que todos iremos seguir, que é o fim da perfeição. Todos iremos caminhar para a perfeição, por isso existe todo esse processo atuando. O que é perfeição, gente? Perfeição? Hã? Ser luz? Ser justo. Ser justo? Eu vou fazer uma pirraça, né? Porque Sócrates era assim, ele perguntava, o que é a beleza? Aí a pessoa dizia assim, é a borboleta. Aí ele disse, eu não estou perguntando o que é a coisa bela, estou perguntando o que é a beleza. Aí eu estou fazendo uma de Sócrates aqui, viu? O que é a perfeição?
A justiça é uma derivação, digamos assim, uma ação daquele ser que é perfeito. Mas o que é a perfeição? Como conceito. Não é que o seu conceito está errado, não, viu? Você está certo. A gente não conhece, por isso não consegue definir? Você saiu bem, eu vou te falar uma coisa, viu? Bem, amado mestre, somebody love, amado mestre. Gente, é simples. A palavra perfeito, ela tem, na sua etimologia, a seguinte construção. Toda palavra que começa com per, quer dizer totalmente. Perfurar, permanente, tudo que começa com per. Perfeito é o quê? Feito totalmente. Então, uma coisa perfeita é uma coisa que não pode ser melhorada, porque já atingiu o mais alto grau da sua capacidade de ser. É por isso que Deus não muda. É por isso que a lei de Deus não muda. Por quê? Porque ela não tem mais para onde ir. Ela vai para onde mais? Mudar em quê? Se ela tiver que mudar alguma coisa, ela não é perfeita. Então, a gente está falando aqui de nós como seres perfeitos, gente. Nós irmos para um estado tal de atualização da nossa potência, da nossa capacidade plena de ser. E para isso nós precisamos da vida, nós precisamos da encarnação, nós precisamos do aprendizado. Olha só o que a gente pode pensar aqui nesse contexto. Se a gente for olhar o universo como um grande sistema, o que é um sistema? O sistema é um conjunto de partes interrelacionadas, submetidas a determinadas propriedades que produzem um resultado específico. Isso é um sistema. Então, você vai ter o sistema digestivo, circulatório, você vai ter o sistema límbico, você vai ter sistemas que é o quê? Uma célula, por exemplo, é um sistema. Você tem as organelas ali, uma ajudando a outra a produzir um resultado que é a vida da célula. Você tem um corpo humano, é um sistema, porque você tem bilhões de células produzindo resultados específicos na sua autonomia. Então, você vai ter subsistemas envolvidos, relacionados, produzindo um resultado que é a vida do corpo. Então, se a gente for olhar a natureza é um grande emaranhado de sistemas. E esses sistemas, eles estão se interpenetrando e se relacionando o tempo inteiro, todo o tempo. O que quer dizer? Que quando um sistema desse entra em desalinho, uma parte entra em desalinho, o todo é afetado. Vocês concordam comigo? Exemplo bem legal para a gente pegar aqui. Família. Família é um sistema. Um sistema de sistemas, de subsistemas. Cada pessoa que compõe uma família é um sistema dentro de um sistema familiar. É um sistema aberto que está recebendo influência toda hora de fora e ele tem que dar seus pulos para se adaptar. Porque se o sistema for muito rígido, ele vai rejeitar toda a interação e aprisionar todas aquelas pessoas dentro de um muro. Isso é impossível praticamente em tratando de família, porque você pega seus filhos, bota aqui na mão, diz não pode, o menino se interessa ali por uma moça, eis que surge uma nora, que não pode concordar com você. Ou um genro, que pode não concordar com você. Pode acontecer isso? E é o que acontece. Pode vir uma lei. Uma lei, você está vivendo sua vida numa boa, de repente aparece um doido lá e resolve mudar tudo e você tem que se adaptar a isso. Então, eu comparo esses sistemas a bolinhas sobre bolinhas. Então, você, para equilibrar essas bolinhas, quanto mais bolinhas você tiver, você mexe na de baixo e as de cima tem que procurar se ajustar para não perder o equilíbrio. Às vezes, as coisas caem.
às vezes não dá para equilibrar. Porque o desequilíbrio é tamanho que cria problema. Então, vamos pensar no universo, vamos construir o universo aqui como se a gente estivesse abstraindo o pensamento de Deus. Olha só, o primeiro ponto é o que eu estou chamando de infracosmos. Esse infracosmos é essa energia subjacente que a gente não vê. São os princípios elementares da matéria que estão atuando de forma sistêmica, produzindo seus efeitos. A gente não interfere nisso. E isso interfere na gente, mas a gente não interfere diretamente nisso. À medida em que isso vai se consolidando, vão formando elementos. Então, você vai ter lá o berilo, por exemplo, você vai ter o hidrogênio, vai ter o oxigênio, vai ter o carbono. Isso vai se constituindo em elementos. Esses elementos já são sistemas que vão se juntando para formar as formas, que vão interagindo em sistemas de habitação, sistemas de convivência, e isso vai dar origem ali a um universo que é esse grande emaranhado. Então, quando nós estamos atuando aqui na Terra, nós, como seres conscientes, somos aqueles que, de alguma forma, produzimos o desequilíbrio nesse sistema. Porque, de novo, não é que a desordem seja desequilíbrio. Mas quando você deliberadamente você cria uma desordem onde não deveria existir, você está agindo como um agente pernicioso no sistema. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É aí que entra a questão do livre-arbítrio. Ou seja, o livre-arbítrio ele é a autonomia que você tem de fazer bobagem. É o direito que você tem de transgredir a essa ordem. Mas nós nunca podemos esquecer que o nosso agir jamais está separado da influência do outro. No mundo, quando você chega no trabalho de manhã, você está com o tampão quente, dormiu de calça jeans, e você chega lá zangado da vida, afeta seu ambiente de trabalho? Ou não? Afeta. Quando você chega em casa totalmente destruído depois de um dia de trabalho e você chega lá exaurido das forças, e você chega em casa, você muda a energia da sua casa? Muda. Então imagine isso amplificado em 8 bilhões de vezes. Dá para entender o tamanho do nosso desafio? O nosso desafio é grande. Porque nós precisamos, primeiro, compreender como funciona essa dinâmica celeste e, segundo, como nós participamos disso. Porque não existe um viver adstrito da consequência no total. Não existe isso. Existe, sim, um viver consciente de que nós somos parte de um todo e que o nosso agir interfere no todo. Então, isso aí é o que a gente tem que fazer todo dia. A gente tem que ficar equilibrando as bolinhas do sistema. Porque ainda tem uma coisa que está aqui no meio, que é a nossa homeostase biológica. Porque quando a gente se desequilibra mentalmente, o corpo sente. O que é isso? O que é a doença? A doença é um desequilíbrio do sistema físico, biológico. E, na maioria das vezes, como se diz, não existem doenças, existem doentes. Tem um microfone ali atrás? Ainda temos as influências espirituais, né? As questões hormonais, que isso tudo influencia na gente para poder... As questões hormonais, claro. E a questão espiritual de fora, né? Que a gente recebe. Tem toda essa situação. A gente é um sistema aberto, então a gente está recebendo influência de todo canto. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que você sai na rua e um carro lhe fecha, e você fica com vontade de soltar do carro e voar na capota do outro carro, você está em desequilíbrio. Esse desequilíbrio causa efeito. E a depender desse efeito, você pode ativar alguns genes do seu corpo que faz com que você fique com esse
desequilíbrio, mesmo que não tenha mais o carro lhe atingindo. Aí você passa a ter um estado crônico. Você passa a funcionar em alta. Então, algumas síndromes são exatamente desequilíbrios em funções biológicas. Você desequilibrou seu corpo, trauma desequilibra o corpo. Então, a gente precisa entender que nós somos parte de um todo, nosso agir não é independente. O fato de você estar morando em sua casa, o fato de você estar quietinho lá no seu quarto, o fato de você estar fazendo seus pensamentos isolados e achando que não está influenciando o mundo, isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Pode ser que não seja assim com uma força imensa. Pode ser que você não tenha força para destruir o mundo, mas você contamina o que está aqui, o daqui contamina o que está ali, o dali, daqui a pouco tem uma coletividade mais forte, vai crescendo. Olha o que está acontecendo no mundo hoje, pós-pandemia. A gente tem uma quantidade imensa de pessoas que estão precisando de terapia, de tratamento, de ajustes na máquina, porque houve um grande desequilíbrio. Porque toda a consciência, vamos chamar assim, essa consciência global, ela foi afetada muito, muito afetada, e nós estamos recebendo isso. Você tem que ser muito resiliente, você tem que ser capaz de muitas coisas para você resistir a isso. Então, existe um pensador na doutrina espírita que eu convido vocês a ler, estudar, conhecer, se é que não já conhecem, que ele é, para mim, a fonte de inspiração das ideias mais nobres do Espiritismo, além de Kardec, claro, que é a base, o diretor. É Leon Denis. E o que Leon Denis vai dizer? Não há lei possível fora e sem o concurso da inteligência e da vontade que a dirige. O que ele está dizendo aí é que existe Deus. E que essa energia, essa lei que nós estamos falando aqui, ela é exatamente o funcionamento, podemos dizer assim, de Deus. É como Deus se movimenta, é como Deus se expressa. A lei representa a própria dinâmica divina. Porque não existe nada no universo que não seja divino. Não existe nada que não seja divino. Não existe o podre, não existe o sujo. Existe Deus, em formas variadas. E essas formas variadas se comportam em função de leis que são expressões de Deus. Está claro isso ou está confuso? Vocês estão olhando para mim assim, gente? Está claramente confuso, né, Chico? Então, vamos lá. Vamos mais para frente um pouco. De outra forma, a lei seria cega, como opinam os materialistas. Iria ao acaso à mercê da corrente. Seria exatamente qual um homem que dissesse seguir uma tal estrada sem o socorro da vista. Cairia em qualquer fosso depois de dar alguns passos. Assim nos é permitido afirmar que uma lei cega não seria mais lei. Paulo, por favor, me tira essa dúvida. Se não existe o sujo no mundo, porque tudo faz parte de Deus, então também não existe o mal, porque o mal seria essa dicotomia que existe, mal e bem, essa polaridade. Então também faz parte de Deus, isso faz parte do equilíbrio. Exatamente. Okay? Não existe mal e bem, isso é um conceito nosso. Isso é um conceito nosso. Tá? Deixando claro que um tsunami que arrasa 200, 300 mil vidas, para nós é um mal. Mas é um mal na nossa perspectiva, ele faz parte de um equilíbrio. Então a gente tem que entender que existe o mal moral, que é sempre mal. O mal é sempre mal. Você matou uma pessoa, você fez alguma coisa, isso é mal. Agora, existe um conceito que, à medida em que a gente vai crescendo e evoluindo, esse mal vai sumindo, vai desaparecendo, ele vai deixando de existir do ponto de vista da consciência, porque ele não é algo em si, ele é apenas uma percepção de distorção de um caminho. Tá bom aí, gente? Vamos lá para frente. Aonde está a lei de Deus? Enfim, que livro é que eu posso ler a lei de Deus? Olha aí. Segundo questão 621 de O Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita onde? Na consciência. Gente, isso é de uma profundidade tão grande que eu falei para vocês que não existe nada que não seja Deus, inclusive a gente.
Então, seria fácil pensar que, de alguma forma, nós, enquanto espíritos, essências divinas, como sistema que representa uma unidade aparente de Deus, nós tenhamos a consciência de como é que a gente funciona? Tem coisas que a gente não precisa pensar, não precisa conhecer a lei. Por exemplo, tem pessoas que têm muita facilidade em viver numa vida pacificada. O sujeito mora ali na roça, ele não teve conhecimento de nada, de nenhuma metafísica, nenhuma filosofia, nenhuma corrente, ele não conhece Kant, ele não conhece ninguém. Mas a natureza dele é boa. Não é? Não existe isso? Não existe gente assim? Se você for dizer para ele assim, ó, eu vou dar um exemplo para vocês, porque exemplo sempre é bom. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele cresceu numa casa de pessoas boas, almas boas. O pai de Bezerra de Menezes foi à falência para ajudar os outros. Ele tomava empréstimo do banco para emprestar dinheiro para os outros. Não é emprestar para tomar juros, não. Para resolver problema dos outros, ele tomava empréstimo do banco. Ele era comerciante e ele foi à falência por conta disso. Então, foi nesse lar que o jovem Adolfo Bezerra de Menezes viveu. Quando ele vai para a vida, em um determinado momento da sua história, ele foi ateu. Perdeu uma esposa que ele amava, teve muitas decepções e ele se tornou frio, ateu. Então, quando ele conhece o Espiritismo, ele já estava voltando a fazer as pazes com o cristianismo, já tinha feito, na verdade. Ele faz o seguinte comentário: eu era espírita sem o saber. Às vezes você pega um livro desse, lê, não parece natural para você o que você está lendo ali? Vocês perceberam isso quando vocês leram alguma coisa do Espiritismo? Você diz, mas isso aqui eu já sentia na alma alguma coisa? Então, num grau mais acelerado, mais amplo, tudo isso que a gente está falando aqui de leis cósmicas, isso está na gente. É claro que isso vai estar obliterado ou vai estar mais livre em função do nosso grau evolutivo. Quanto mais evoluído nós tivermos, mais facilmente a gente acessa esse conteúdo da memória e da consciência daquilo que é a lei divina. A gente não precisa saber do ponto de vista de uma externalidade, de uma lição, porque a gente já sabe. A gente já sabe. Então, a lei está na consciência. Se você for fazer alguma coisa, sua natureza vai impedir, você vai dizer, não vou fazer isso. Mesmo que seja permitido. Se hoje alguém dissesse que você poderia praticar o mal a uma pessoa, a lei lhe daria guarida. Quantos aqui teriam coragem de fazer? Percebe o que eu estou falando? Mesmo que a lei diga assim, você pode fazer, mas você vai dizer, mas eu não quero fazer. Não me é permitido fazer, eu não quero fazer. Tem gente que faz. Por que tem gente que faz e tem gente que não faz? Grau evolutivo. Tem gente que já se percebe e tem gente que não se percebe. Isso está errado? Não, não está errado, porque faz parte da lei. Na lei envolve você não saber e a lei envolve você saber. A lei envolve você ser ignorante e simples, conforme questão 133 do Livro dos Espíritos, e envolve você desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, arrependimento, expiação, reparação, arrependimento, expiação, reparação, até aprender. Aí você vai crescendo espiritualmente e vai conseguindo ter aspirações tais que você compreende isso de uma maneira que você não precisa mais passar por esse processo. Isso é sabedoria universal, se você for olhar. Só o microfone para ficar registrado. Na Idade Média, a humanidade viveu no obscurantismo durante 300, 400 anos, como você citou. Parece que a gente está voltando a ao novo período de escuridão,
né? Pelo menos é a percepção que a gente tem a nível mundial, né? Eu pergunto, já que a gente tem essa lei de evolução, de progresso, a gente está retroagindo de novo? O que é que está acontecendo com a humanidade? Porque eu venho me perguntando isso. Boa noite. Pô, Voltando ao que você estava falando, sim. em relação ao que a gente se reconhece naquilo, né? A gente está lendo um livro e se reconhece naquilo. Eu tenho uma experiência muito interessante em relação a isso, que eu já me perguntei isso há muito tempo atrás. Eu, quando era, na minha infância, meu pai era judeu, minha mãe era católica, e há 80, 90 anos atrás eles fugiram para casar, porque naquele tempo não casava judeu com católico, né? E eu convivi nas duas religiões. Eu fui para a escola israelita, eu aprendi hebraico, eu ia para a sinagoga, eu ia para a igreja católica, e a gente nunca discutiu religião em casa. Cada um, na hora de dizer vai para a sinagoga, vai, na hora de dizer vai para a igreja, vai. E eu nunca me identifiquei com nenhuma das duas. Eu via aquela reza ali dos judeus, aquilo não entrava na minha cabeça. Eu rezava, mas não entrava. Eu ia para a igreja, aquilo também não me tocava. E aí uma tia me levou para o centro espírita. E aí eu chego onde você chegou. Eu vi e disse, aqui eu me reconheci. Né? E eu me lembro que eu era adolescente, eu perguntei a ela, mas por que eu gostei disso aqui e não da sinagoga, né, da igreja católica? Aí ela me disse, porque estava em você. Está, né? está Foi o que em você todos. falou, né? Isso. Estava em você. Foi justamente Isso. a resposta que ela me deu. Exatamente. Eu achei isso muito interessante. Eu nunca esqueci isso. Que a coisa a gente... desculpe a bala que eu estou chupando. A gente se identificou com a religião que já vinha, né? Exatamente. Às vezes vem o contrário. Às vezes você foi de uma determinada religião, mas já viveu tanto naquilo que aquilo já não responde mais, aí agora tem que ser uma outra abstração. É o princípio de Agostinho. Agostinho foi tudo. Ele estudou Sócrates, ele estudou Platão, ele estudou Aristóteles, ele foi maniqueu, ele foi tudo. Até a hora que pegou as cartas de Paulo. Quando ele pegou as cartas de Paulo, ele se rendeu. Mas respondendo sua pergunta com relação à questão da retrogradação da humanidade. Eu sou extremamente otimista, gente. Vou falar para vocês. Eu acho que a humanidade sempre progride. Mesmo que aparentemente, foi o que eu falei, aparentemente pareça que não. Mas se a gente for olhar 300 anos atrás, como era uma guerra? A guerra durava 6 horas. Porque as pessoas iam com espadas, lanças, entrava um com o outro, enfiavam, né, a espada, cortava a cabeça, arrancava, usava aquelas armas horrorosas, e acabava ali, todo mundo pegava ali, daqui a pouco vinha um povo, coletava dos corpos dente, aquelas coisas lá, e pau, e ia embora. Era uma coisa, não tinha muita amorosidade, as construções morais elas eram tanto quanto muito rígidas, né? A religião era muito rígida, impedia o livre pensamento, etc. Então, nós estamos andando para uma humanidade onde a capacidade de nós sermos indivíduos está se fortalecendo, apesar de que nós ainda não sabemos fazer isso. E todo o período de transição, ele apresenta um caos. Eu comparo isso a limpar uma piscina. Quando você chega e larga uma piscina muito suja, a piscina fica ali, choveu, aí você joga sulfato e barrilha. O que acontece com a água? Ela pega aquela sujeira, joga toda no chão. Então, você olhando a piscina, a água está transparente, mas o fundo está podre. Então, para você tirar aquela sujeira do fundo da piscina, você tem que sujar a água de novo. Então, a gente está sujando a água para tirar o lodo. Então, eu sou extremamente otimista, até porque os espíritos dizem que o espírito não retrograda. O espírito sempre avança. Então, nós temos períodos que parecem ser caóticos para a nossa visão, mas são períodos de ajuste mesmo, de mudança. De mudança. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho na frente. Então, 614, o que se deve entender por lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dessa lei. Aí, quando vai perguntar sobre o bem e o mal, o que é o bem?
é tudo que me aproxima da lei de Deus. E o mal é tudo que dela me afasta. Então, se eu estou me aproximando da lei de Deus, que é uma lei harmônica, que é uma lei de inclusão, que é uma lei de união, que é uma lei de harmonia, é claro que eu estou vivendo em conformidade com o bem, não importa o que eu faça, porque eu vou fazer de forma tal que o meu viver será um contributo positivo para o seu viver. Tudo bem? Por que não percebemos a lei? Questão 628. A verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Vocês estão enxergando isso aí, gente? Jura? Não, né? Boa. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Na verdade, fica fotofóbico. Na alegoria da caverna é bem isso, né? Quando o sujeito sai da caverna, o que acontece com ele? A luz encandeia nos olhos dele. Então, o sujeito que sai muito rapidamente de uma realidade para outra, ele não consegue perceber a realidade. Ele precisa desconstruir sua mundividência, seu modelo mental. É o que aconteceu com os hebreus saindo do Egito. Você tem que reconstruir paulatinamente seu modelo mental para você ir se adaptando a novos parâmetros de vida, gente. Isso é importante a gente saber o seguinte, o que eu sou. O que eu sou é o que eu consegui perceber de mim até hoje. Mas não quer dizer que eu vou morrer assim como eu sou. Porque eu tenho a liberdade de tomar decisões sobre mim. É o único lugar que eu tenho total liberdade. Porque em casa eu não tenho. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Então, na minha vida pessoal, no meu eu, na minha cabeça, no meu mundo íntimo, eu tenho liberdade de mudar. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Se amanhã de manhã, quarta-feira, não é um dia bom para a gente fazer essas mudanças. O dia bom é segunda-feira, o dia 1º de janeiro do ano que vem. Você resolver que você vai perdoar incondicionalmente todo mundo. Sabe o que é perdoar incondicionalmente? É não ter o menor problema em ouvir ou ver qualquer coisa na sua frente, que isso não vai te abalar de jeito nenhum, porque você vai compreender exatamente o que está acontecendo, vai compreender o outro, e o seu coração não vai ser abalado por nada. Se você resolver que nesse dia você vai aprender a amar incondicionalmente, significa dizer que você vai ser capaz de amar aquela pessoa que não demonstra para você nenhum fiozinho de amor. Quem vai te impedir de fazer isso? Alguém? Ninguém. Só a gente. Então, se a humanidade tomasse uma decisão de mudar a si mesma num minuto assim para o outro, a Terra mudava? Mudava. Porque a humanidade tinha decidido fazer isso. Mas não é assim que funciona. Porque se você calar de você, dentro de você, a voz dos seus desejos, dos seus ímpetos, você vai adoecer. Então é preciso que a gente aprenda a fazer esse caminho de uma maneira lenta, amorosa. Jamais dizendo, eu sou uma pessoa errada. Eu sou, não existe, só Deus é. Nós estamos sempre em processo de crescimento e aprendizado. Agora, isso não quer dizer que eu não possa fazer meus exercícios. Que eu não possa olhar o que a pessoa fez e tentar ressignificar, que eu não possa usar uma linguagem não violenta. Aprender a usar a linguagem não violenta é uma pessoa vem, grita com você, e você, antes de deixar o seu sistema simpático, que não é nada simpático, atuar, você simplesmente diz assim, será que aconteceu com ele hoje? Será que ele teve algum problema em casa?
Será que ele está passando por alguma dificuldade? Será que uma pessoa normal não faz isso? Será que ele tem algum problema? O que eu posso fazer para ajudá-lo? No momento que você toma essa decisão, você assume o protagonismo da relação e passa a não ser mais o ofendido, mas passa a ser alguém que está em outra posição. Isso é possível, gente. Porque isso é uma questão de clareza de posicionamento existencial. Isso não precisa mudar para fazer isso, basta você entender que isso é mais vantajoso para você do que esquentar a cabeça e dar um murro na pessoa assim que ela chegar. Pois não. Boa noite. Boa. Nós não podemos, acho que amar da forma como você falou, tipo, incondicionalmente da forma como você falou. Me corrija se eu tiver interpretado da forma como você falou errado. Como eu entendi foi o seguinte, nós devemos amar incondicionalmente as pessoas, beleza. Mas nós não podemos aceitar tudo de braços abertos. Esse é o meu ponto de vista. Por exemplo, eu gosto sempre de citar isso. Digamos que surge um novo Hitler, beleza. Sim. Eu não posso aceitar a ideologia dele. Não posso aceitar ele dizimando pessoas, praticando o que ele praticou. Não posso aceitar isso. Uhum. Eu posso aprender a perdoar ele, beleza, eu posso perdoar. Posso não guardar rancor em mim. Mas eu não posso aceitar a atitude dele. Entendeu? Esse é um ponto de vista. Eu posso aprender a perdoar e a relevar o que as pessoas fizeram comigo. Isso eu posso fazer, mas aceitar eu não posso. Como é seu nome? Luiz. Experimenta. O que Luiz está trazendo é o estado dele atual, que não tem nada de errado. É seu estado. Agora lembre o seguinte, que Hitler vai ser um anjo. Que Hitler, na mesma conta que eu estou fazendo aqui, da inexorabilidade da ação da lei, Hitler será um anjo. Depende dele. Agora, as condições da natureza vão ser colocadas para ele, para que ele possa fazer essa transgressão, essa transferência de ser. Eu não quis dizer que ele não possa ser um anjo, que ele não possa melhorar e se tornar uma pessoa melhor ao grau de plenitude moral que ele vem adquirir com o tempo. Eu entendi. Entendeu? Mas... Eu entendi perfeitamente e não estou lhe julgando, não. Não, tranquilo. Pois não. Eu vi na internet o que aconteceu, a situação espiritual de Hitler. De quem? Ele está numa A situação de quem? espiritual de Hitler. Hitler, sim. Ele está numa penitenciária espiritual. Sim. E ele vai ficar lá por 1000 anos. E aí ele está o objetivo é ele meditar e ir para dentro dele. Entendi. E ele vai ficar assim por muito tempo, por 1000 anos. E ele foi salvo da vingança das pessoas que queriam se vingar dele. Então, essa prisão meio que protege ele, certo, das pessoas não se vingarem dele. Sim. E ele vai ter a oportunidade de entrar na estrada evolutiva daqui a muito tempo. Muito bem. Então, na verdade, é o seguinte, nós temos aí, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Deixa Hitler com a história dele, deixa Stalin com a história dele, deixa Gengis Khan com a história dele, deixa os homens que fizeram da força a desgraça da humanidade, deixa eles com a sua história, porque a lei é tão perfeita que se utiliza até desses indivíduos para promover o progresso na humanidade, por incrível que pareça. Mas eles, por serem atores dessas circunstâncias, eles pagam um preço da sua ação, do seu agir. Então, do mesmo jeito que você tem pessoas assim, você tem pessoas do contrário. Pessoas que fizeram tudo ao contrário. Você tem Gandhi, tem Buda, Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Dona Maria, que cuida de 150 crianças, Luiz, que cuida de um abrigo com 160 pessoas em estado terminal. Na mesma humanidade, que é assim mesmo, nós somos plurais. A única coisa que a gente tem que pensar é a cada um por suas obras. Se eu vou levar 1000, 2000, 3000, 10.000 anos, é um problema meu, são minhas escolhas. Agora, no momento em que eu entendo isso, eu posso transformar 1000 em 500. É uma decisão. Pois não.
Boa noite. Boa. Uma certa feita, eu assistindo a palestra de Peixinho, ele falou o seguinte: às vezes, a pessoa que comete um crime, ela também está num momento de evolução. Isso. Porque se na encarnação passada ela matou 1000 pessoas e essa ela só mata 10, querendo ou não, ela evoluiu. Ele evoluiu, por incrível que pareça. Se Então- mata e se rouba, e nessa só faz roubar, é um progresso. Exato. E eu acho que isso ajuda a ter um pouco mais de tolerância com relação ao comportamento do outro. Quando eu falei para vocês que isso aqui é um seminário, é porque esse assunto é grande, muito grande. Mas eu vou falar para vocês uma passagem no Evangelho que reflete um pouco disso que a gente está vendo aqui. Quando Jesus fala do amor, ele diz: a primeira lei é amar a Deus, ou melhor, ele diz amar ao Senhor, teu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Eis aí todas as leis e todos os profetas. Só um minutinho, tá? Tá. Então, olha a ordem que ele coloca. Primeiro lugar, amar a Deus. Amar a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu espírito, com toda a sua força. Significa o quê? Ser capaz de encontrar com o seu amado em qualquer lugar e reconhecê-lo em qualquer lugar e ser capaz de despejar por ele amor. Quando a gente é capaz de fazer isso, nós não vamos olhar mais cascas, que cascas são rótulos. O terrorista, o genocida, o assassino, o ladrão, o estelionatário, o corrupto. A gente vai dar nomes. Mas quando você transcende essa capa e você busca dentro dos seres que são formas imperfeitas do perfeito e encontra o perfeito no imperfeito, você é capaz de derramar na forma o amor da essência que se encontra na forma. Ou seja, eu amo a você sem nem te conhecer, porque eu sou capaz de ver Deus em você. E por amar a este Deus, eu amo a você porque vejo Deus em você. Perfeito? Então, isso é o que está no Evangelho. Porque quando eu olho para mim e olho para o outro, e vejo Deus em mim e vejo Deus no outro, como não amar? Independente do que a pessoa faça. Porque o que a pessoa faz são traquinagens da ignorância. O que a pessoa é a essência divina que não se modifica. Bonito, profundo, complexo e etc. Mas o que eu queria falar era sobre a pergunta que ela fez lá atrás, falando que o que é que está acontecendo com a humanidade que parece que não está evoluindo. Se lembra? Sim. E aí a outra menina falou da palestra de Peixinho, dizendo que ele disse que a pessoa matou 10 e hoje só matou 1, então ele está evoluindo. Então, partindo dessa coisa que ela colocou e respondendo lá a outra, é porque a gente vê tanta coisa ruim acontecendo que a gente pensa que a humanidade não está evoluindo. Mas eu canso de observar isso. Por exemplo, quando eu assisto um filme que eu vejo aquelas guerras horríveis, né? Que eu vejo o Hitler da vida, né? Então, assim, eu vejo que a gente está, assim, evoluindo. Mas é como você disse, a gente ainda tem a imperfeição, porque nós estamos aqui nesse planeta, né? Mas a gente tem, sim, a pureza, né? A perfeição. Em essência. Deus, e a essência de Deus, né? Isso. Mas se a gente tiver uma outra... sim, e outra coisa respondendo ainda a ela. Hoje a gente tem a mídia, que mostra muita coisa que a gente não tinha olhos de ver antigamente, mas que era pior, né? Então, a mídia nos dá a possibilidade de pensar assim. Poxa, parece que a gente está piorando. Mas não está não, viu? A gente está melhorando. Olha, gente, a gente tem muito essa visão, porque a gente pensa no melhor a piorar com base na visão humana. O ser humano é um detalhe sobre o planeta. Se a gente optou por viver uma vida materialista, e o materialismo, como Buda dizia, a impermanência, o apego ao impermanente causa sofrimento, e a gente se apega ao impermanente por ignorância, a gente sofre porque quer.
Não é falta de conhecimento, não, porque a humanidade tem 2.500 anos de Buda. Tem 2.000 anos de Jesus. Eu estou citando aqui passagens do Evangelho falando sobre a sabedoria universal. A gente vai ver aqui agora, eu vou ali atrás, ó. Então, o que acontece, gente? Vamos abstrair da humanidade e pensar o seguinte: todos nós estamos evoluindo. Estamos com recursos hoje muito sofisticados para evoluir. Temos autonomia para evoluir. Temos liberdade para tomar decisões. Temos liberdade de expressão, pelo menos até então, que se pensa, se imagina ou que se deseja. A humanidade vai mudar, gente. Nós já estamos na porta de um novo mundo. O que está acontecendo é que nós que somos conservados assim, em uma estrutura de conforto, a gente quer que as coisas não mudem para que a gente continue confortável, mas as coisas, querendo, não querendo, de um jeito, de outro, elas vão se modificar. Porque a sociedade do futuro não será uma sociedade de cima para baixo, como a gente imagina que seja. A sociedade do futuro é uma sociedade de baixo para cima. É uma sociedade de seres transformados que constroem sociedades do bem. Não são seres imaginados, iluminados, que transformam pessoas em pessoas do bem, porque a gente já viu que não funciona assim. Isso é coação, não funciona desse jeito. Boa noite. Boa. Em relação a Buda que você citou aí, eu penso muito também em Krishna. Em quem? Krishna. Sim. Krishna que veio há 500.000 anos atrás de Cristo, né? Antes de Cristo. Sim. E que é considerado Cristo, a reencarnação de Cristo. Sim. Eu entendo sobre a questão do amor incondicional, como as pessoas citam, e o amor ao próximo. Eu acho que a sociedade, a humanidade não está tão evoluída a dizer eu amo o meu próximo. Porque se, não estou falando todos, é a minha opinião, meu ponto de vista, não quero crítica e nem pauta. Sim, claro, claro. Mas o amor incondicional, existe a mãe e o filho, não é tanto nem questão do pai, mas o amor ao próximo está difícil. Olha. Porque você olha para o seu próximo, seu semelhante, e hoje você vê diversos casos, porque quem ama seu semelhante não aponta uma arma, entendeu? Não olha e não critica. É uma questão de pensar, entendeu? Aí tem muita gente que fala, eu amo meu próximo, mas a gente tem que aceitar o próximo. Isso. Quando a gente aceita o nosso próximo, a gente aceita a si mesmo e aceita o divino e o universo. Então, essa questão de você dizer eu amo, a gente tem pessoas que nem se amam a si próprio, que se aceita de dizer eu vou passar por aquilo porque eu quero. Então, isso não é amor. Você não se ama. Como é que você se abre para dizer que ama o próximo? Isso. É a minha opinião, e como eu leio muito a questão de Krishna, ele sempre fala nisso, entendeu? A questão de amor. Você tem que diferenciar amor com adoração, porque a adoração você pode idolatrar e não amar, entendeu? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Eu aprendi uma coisa e eu queria só compartilhar com vocês, e aí vocês pensem no que eu vou falar. Nós temos muito esse hábito. Não vou dizer aqui que seja um defeito, é um hábito. Nós temos. De fazer uma espécie de régua e dizer o certo é isso, o errado é aquilo. Nós não podemos fazer isso numa sociedade tão diversa, porque nós vamos quebrar a cabeça, inclusive em nos livrar da própria régua que a gente estabelece para o outro. Então Jesus dizia, olha eu de novo com Jesus, quando você for apontar o cisco no olho do outro, veja a trave que está no seu olho. Então uma coisa que eu aprendi é pensar em níveis evolutivos. Quando uma pessoa faz de uma forma, é porque é o jeito dela fazer, é o que ela conseguiu perceber do mundo foi aquilo. Se ela quiser crescer, se ela quiser evoluir, é decisão dela, que seja assim. Se eu vejo o mundo de outra maneira, que pode ser até em determinados aspectos diferente, melhor, pior, não importa. É a minha condição. Agora, eu tenho que fazer de uma forma tal que eu não engesse minha cabeça e eu procure ampliar a minha mundividência para que eu seja capaz de ter uma visão plural e consiga compreender por que que o outro age como o outro age. Isso é importantíssimo numa relação a dois, por exemplo. Então, nessa nossa construção de pensamento aqui, eu queria deixar para vocês que quando você estiver na frente de uma pessoa, antes do julgamento,
pensem no nível evolutivo. Não pense que ele é melhor ou pior. Pensem apenas que ali é o que ele encontra, que ele tem, que ele percebe. E que se de repente ele tiver a capacidade de ir além, ele vai. Se não, ele vai ficar ali. Então, você falou, por exemplo, né, citar seu exemplo aqui de mãe. Às vezes tem mãe que se desvelam sobre o filho, mas tem mãe que troca amor com o filho. Seu ingrato, eu te amei tanto e você não me ama. Isso é troca também. É escambo emocional. Então, nós temos que pensar que isso é grau evolutivo e a gente vai aprender a amar. A notícia boa é essa. Todos nós vamos aprender a amar. De um jeito ou de outro. Nós vamos ser convidados à experiência do amor. Então, eu vou passar aqui pelas leis. Pois não? Boa noite. Boa. Algum tempo atrás, aqui eu assisti aqui uma aula e falava justamente sobre o personagem. Que, na verdade, meu nome é Rodrigo, eu não sou Rodrigo, eu estou Rodrigo. Então, isso é a necessidade do que eu estou passando. Então, acho que tudo isso me ajudou bastante, porque em casa, por exemplo, às vezes a gente para e pensa assim, não, ó, tudo bem que ela pense desse jeito, é o momento dela, e ela está aqui como esse personagem para aprender. Isso. Então, acho que tudo isso resume, né? Então, a gente não pode apontar o dedo no outro, porque tudo bem, é o que ela pode, é o que ele pode fazer nesse momento. E que eu também estou aqui com essas sensações, com tudo, porque é o que me cabe, o que eu escolhi vir com esse personagem para aprender e evoluir. É isso aí. Exatamente. É o princípio da linguagem não violenta, da comunicação não violenta, é compreender o estado do outro, compreender o tempo do outro. Certo? Porque aí eu consigo entender por que é que o outro está fazendo daquele jeito. Boa noite novamente. Bom, eu queria falar que você citou a respeito de nós termos, acho que ela mencionou a respeito da opinião crítica, que nós temos que aceitar, compreender. A opinião particular minha, novamente, eu acho que, por exemplo, não matarás. Não é questão de dizer que você está certo e errado, mas tipo, tem questões que vão incitar, vão interferir, por exemplo, legítima defesa. Se uma pessoa vier para mim com uma faca para me matar, eu tenho que me defender, pô. Isso. Não vou ficar aceitando, eu tenho que me defender. Mas não é isso que a gente está falando. Você não, sabe, mas né? eu vou chegar no ponto. É só a alusão que eu estou fazendo. Eu tenho que ter opinião crítica em relação a isso. Eu tenho que delimitar. Não é certo, mas eu tenho que delimitar. Eu tenho que ter uma opinião crítica a respeito disso. Eu acho que eu não posso sair aceitando tudo de bom. Não, mas não é o aceitar. Não é o aceitar. É isso que talvez não fique claro. É você compreender o outro. Você pode até não aceitar, mas você compreende que ele está daquele jeito. Sim. Você entendeu? Você compreende ele. Sim, compreender, eu posso compreender. Não, você compreende. Agora, você não compreende ele achando que você é melhor do que ele. Não Você compreende ele. Sim. E a partir do momento que você compreende ele, você começa a ver de que forma você pode ajudar ele a sair daquele lugar. Sim. Aí é um outro salto, tá? Um outro passo, está entendendo? Sim. É outro lugar. O primeiro lugar é você começar a colocar as coisas no devido lugar. No lugar certinho. Tudo bem? Tudo bem. Primeira lei. Opa, pois não. Hã? A indulgência. Seria você indulgência. Perfeitamente. É Porque indulgência. O nome disso posso, é indulgência. Indulgência. Eu não Indulgência. posso tecer uma crítica em relação ao outro, porque primeiro eu tenho que olhar para os meus. Não é só isso. É você Também. também saber reconhecer no outro Também. algo que não seja só o erro. Isso. Entendeu? Então, por exemplo, se eu consigo... O cara matou uma pessoa. Não importa. Matou uma pessoa. Eu sei que ele matou, que ele vai ser preso e ele vai pagar pelo crime que ele cometeu da forma da lei. Tudo bem. Mas isso não impede de eu ir na cadeia e tentar ofertar alguma forma dele aprender, estudar. Isso são coisas separadas, entendeu? Porque até quando a gente fala do outro, a gente não pode limitar a pessoa a uma única visão. Isso, as pessoas isso. são múltiplas e elas não podem ser limitadas. E você quer viver a vida de uma pessoa, calça o sapato dela, vai viver a vida dela e você talvez entenda por que ela fez aquilo que ela fez. Entendeu? É claro que ninguém tem essa paciência de fazer isso, nem tem por que fazer isso. Porque a gente vive muito na exclusividade.
Mas uma vez que você começa a perceber essa energia que te leva ao outro, muda tudo, porque se você não fizer, você fica inquieto. Isso é nível evolutivo. Vai chegar uma hora que nós vamos fazer isso. Enquanto a gente não fizer, fica quieto na nossa condição, porque a gente tem outras dimensões para evoluir. E a gente está evoluindo. Todo mundo está evoluindo. Não quer dizer porque eu não consigo fazer isso, eu seja uma pessoa ruim. Está entendendo? Não é isso. Então, você está fazendo no seu tempo aquilo que dá para você fazer. Sem pressa, sem agonia. Vai chegar uma hora que você vai fazer de outro jeito. É seu jeito, é seu tempo, é seu caminho. Tá bom? Ô, Paulo. Oi. Quando você falou isso aí, que às vezes você vai entender o outro, eu lembrei de uma história que eu faço parte de um grupo que faz um trabalho de rua e a gente vê aquele sofrimento daquelas pessoas e a gente conversa muito. E aí a gente falou justamente isso, que a gente chega às vezes no lugar, as pessoas estão tão drogadas, por exemplo, mas é um nível de sofrimento tão grande naquele lugar ali que você chega, que a gente chegou um dia a comentar com a colega. Imagina se a gente estivesse numa posição dessa, a gente talvez estaria drogado do mesmo jeito para suportar a vida que tem. Eu digo isso toda hora. Se eu morasse na rua, talvez eu estivesse drogado. Porque aquela vida não existe, não. Só sabe quem vai lá. Quem vai na rua de noite, ali, Avenida 7, comércio, anda ali naqueles... eu cansei de estar de noite na rua e a polícia chegar se o senhor quer proteção, eu digo, não, para quê? Já tenho proteção demais. Eu já cheguei no lixão, 9 horas da noite, para entregar cobertor, com a turma, e o povo que estava se drogando, eles chegavam babando. Alguns vinham se arrastando no chão, em crise do efeito da droga. Mas eles eram incapazes de fazer qualquer coisa com a gente, e a gente também não estava olhando se ele estava drogado ou não, se você está drogado, você não está. Ele chegava espumando, ele chegava falando, para mim era a mesma pessoa. Eu não ia poder resolver o problema dele. O máximo que eu ia poder naquela noite, talvez, era dar ele um cobertor para ele não dormir no frio. Mas a vida dele é muito ruim, gente, é muito ruim. Tem gente numa situação complicadíssima. Realmente, tem muitas pessoas passando por situações muito difíceis aí. Quem sou eu para julgar? Mas, voltando só um pouquinho, que eu fico pegando aqui na minha cabeça, a questão do assassinato, matar o outro. Eu posso compreender o outro, aceitar o outro, mas... Calma, vai vir. Porra, perdi um pouquinho agora, deixa eu lembrar. Eu entendi sua questão. Sua questão está com a aceitação do que o outro faz. Você não é obrigado a aceitar o que o outro faz. Tipo, eu não posso... Não é que eu não posso, mas não é correto, entendeu? Não é certo. Nada justifica. Eu posso não ter passado, não ter pisado no sapato dele, passado pela situação que ele passou, mas nada justifica ele matar. Não, eu sei. A não ser uma legítima defesa, mas nada justifica. É isso, ó. Eu só quero... Se eu estivesse no lugar dele, não faria, entendeu? Claro, ó, gente, se a gente for perguntar a cada um de vocês aqui sobre o que você está trazendo, eu tenho certeza que nós vamos ter muitas situações muito parecidas com o que você está dizendo e outras talvez não. Mas eu quero que vocês pensem que não é julgar se está certo ou está errado o que vocês estão falando. Qualquer coisa que você me dissesse, para mim está certo. Agora, a questão é, a gente tem que pensar que, do mesmo jeito que eu posso pensar como você pensa, eu posso pensar de uma forma diferente. Então, se eu chegar de repente e entender que uma pessoa que está na rua porque ele nasceu numa casa e o pai e a mãe são drogados, o pai morreu, foi assassinado na frente dele, a mãe se prostituiu para poder comprar droga e eles viveram na rua durante todo o tempo, talvez eu possa entender um pouco mais porque é que ele não vê o mundo da mesma forma que eu. Agora, isso não quer dizer que eu vá aceitar o crime e dizer que o crime é uma coisa normal porque eu preciso me proteger do crime. Agora, isso é a minha condição evolutiva de estar vivendo num mundo onde o crime existe. Eu espero um dia voltar à Terra, tomar quindim, comer quindim, tomar banho de cachoeira, comer cocada, não é? E não ter essa preocupação. Eu espero realmente viver nesse mundo assim. Mas vamos aqui para as leis. A primeira das leis, Allan Kardec estruturou essas leis de uma forma muito perfeita, tá, gente? Então, observe que a ordem com que ele colocou isso tem tudo a ver com a ordem das coisas. Então, qual é a primeira lei? A primeira lei é Deus. É nosso contato com Deus, por isso a lei de adoração. A lei de adoração diz, todo ser humano é atraído para Deus. Nós somos teotrópicos. Por quê? Porque nós somos essência divina e a essência divina que está em nós nos leva a Deus. É como se fosse um imã. Se você chegar hoje no meio do mar, ali no Pacífico, vai ter uma ilhazinha e vai ter lá os
os índios que nunca tiveram uma cultura, eles estão adorando algum Deus. Com seu nome, do seu jeito, da sua forma. Os seres primitivos adoravam Deus. O seu Deus, o Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus disso, daquilo. Então, Deus é o fundamento das leis. A primeira da pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Porque sem a compreensão de Deus, a gente não compreende espírito, não compreende terra, não compreende vida, não compreende nada. Por isso que eu digo, Deus precisa ser visto fora das religiões, para depois ser internalizado nas religiões. É o contrário do que é o movimento natural. Quando você vê Deus fora da religião, você vê Deus na chuva, vê Deus no orvalho, na flor, você vê Deus em tudo, na morte, na vida, no espinho e na flor. Em tudo você vê Deus. Aí depois você diz, como é que eu faço para chegar em Deus? Aí você se ajoelha, você acende um incenso, você usa a imagem de Nossa Senhora, você olha uma vela, você faz o que você quiser, toma um chá. Como você achar que deve. É nível evolutivo, cada um vai buscar o seu, por isso que toda religião é linda. Porque acomoda corações naqueles estágios evolutivos, levando essas pessoas no seu jeito, da sua forma, no seu momento, àquele lugar de transcendência que todos vamos. Por isso a lei de adoração é uma lei que não está somente nos seres humanos, porque as partes, as substâncias, os elementos, eles são atraídos por uma força. Essa força é a força da unidade que leva as coisas a se formarem, a se juntarem, a trabalharem em conjunto. Elas estão submetidas a uma lei de harmonia que faz com que tudo funcione, que tudo tenha um propósito, tudo se encadeie no universo. Então, isso é uma lei perfeita, que é a lei, não é? Que nos leva a Deus. Então, Kardec responde aqui na questão 649, que é a elevação do pensamento a Deus, aos quais, pela adoração, aproxima o homem ou dele a sua alma. Show, eu achei que tinha menos. Depois daí, da lei de adoração, a gente tem uma outra lei, que é uma lei bem legal. Eu convido vocês a irem para a parte terceira de O Livro dos Espíritos, dar uma olhada nessas leis. Allan Kardec faz um recorte dessas leis na parte humana, mas quando a gente olha essas leis no conjunto da obra, a gente vai ver que a lei de trabalho está em segundo lugar. Por quê, gente? Porque se você olhar, toda a existência é o trabalho da natureza. Todo movimento, toda intenção é trabalho. Tudo trabalha. Só existe vida porque existe vibração, que existe movimento, e o movimento é trabalho. Agora, é claro que quando chega na espécie humana, nós temos outros tipos de trabalho, por exemplo, através do nosso trabalho cotidiano, que parece insignificante diante do trabalho dos elétrons, nós aperfeiçoamos o planeta. Criamos melhores formas de vida, desenvolvemos melhores maneiras, aprimoramos o intelecto do homem, porque é através do intelecto que o homem se aproxima do seu crescimento moral. São duas asas do anjo, a asa intelectual e a asa moral. É aí que a gente cresce. A gente cresce nas duas asas. Então, é o desenvolvimento do trabalho que faz com que o homem busque o seu aprimoramento intelectual e, consequentemente, seu aprimoramento moral. Depois vão existir 3 leis. A lei de reprodução, que diz que no momento, lembra daqueles círculos que eu fiz? Está ali, está aqui. Então, quando você vai para a lei de reprodução, quer dizer o seguinte, que toda natureza, toda vida tem um começo. Tudo que você olhar na natureza teve um começo num determinado momento. E depois desse começo, você vai ter um período onde, se você observar, aquilo está ali. É chamada lei de conservação. Que você pode aplicar a conservação não destruindo. Você, enquanto homem, pode se respeitar a lei de conservação não destruindo. Você pode respeitar a lei de reprodução não impedindo que ela aconteça. Das diversas formas possíveis. Não pense em homem fazendo menino com mulher. Pensem na natureza de um modo geral. Na vida que pulula através do processo da reprodução, que quer dizer nascimento, vida, e conservação, que quer dizer manutenção da existência do tempo possível. E depois uma terceira lei,
que é a lei de destruição. Olha que negócio legal. Começa, tem o ciclo da vida, o deperecimento e a morte. Começa, cresce, se desenvolve e morre. Será que existe alguma coisa no universo que não passe por isso? Estrelas, planetas, cidades, edificações, pessoas, montanhas, tudo passa por isso. Essas três leis, elas estão na sabedoria oriental como Brahman, Vishnu, Brahma, Vishnu e Shiva. Você vai encontrar isso lá. Então, Allan Kardec pega isso da sabedoria universal e traz para a gente de volta. E a lei de destruição. A lei de destruição, ela é muito legal, porque inclui a morte, inclui a finitude, inclui a transformação das coisas. Tudo se transforma por quê? Porque deixa de ser. Você é hoje uma coisa, para você ser outra, você não precisa destruir o que você é, no sentido positivo, claro. Quando ele fala de destruição, parece uma coisa assim, terrorista, né? Mas a transformação é a desconstrução. Então, própria vida, quando você tem a célula ovo e ela começa a se reproduzir, ela está se destruindo para dar origem a uma vida nova. Não é assim? Então, só existe vida porque existe a destruição, por incrível que pareça. Depois daí, da lei de destruição, vem uma lei de sociedade. Aí você diz assim, mas Paulo, não deveria ser o progresso? Mas os espíritos disseram que nós só evoluímos em conjunto. Eu preciso de você para me ensinar a ser melhor. Nós, em conjunto, em sociedade, porque eu vou me refletir em você, você vai me pautar, você vai me criticar, eu vou te criticar, eu vou te matar, você vai me matar e a gente vai sofrer junto. Nós vamos ficar 800 anos emaranhados no mundo espiritual, mas eu preciso de você para ser melhor. Porque se eu não tiver você, quem vai ser o meu referencial de qualidade? Quem é o inimigo na nossa vida? É nosso melhor amigo. Vocês sabiam disso? Alguém já disse isso para vocês? É a única pessoa que pensa em você o dia todo. E que faz de tudo para você melhorar. Porque fica te apontando todos os seus defeitos. Se você quiser, pega uma caderneta, tudo que ele disser, você anota, expurga a raiva dele, claro. Mas aprende um bocado, porque você aprende muito com os exigentes. Então, a sociedade serve para o desenvolvimento. E, em seguida, claro, o progresso. Porque o progresso é resultado da nossa interação, do nosso desenvolvimento, do nosso aprimoramento. Então, mesmo que você não queira crescer, vai chegar uma hora que o progresso vai bater na sua porta e vai dizer, é hoje que você vai crescer. O sujeito vem para a encarnação, recebe um trator para limpar um terreno. Senta na varanda da fazenda, fica tomando a pinguinha e o trator parado e não conserta o terreno. Só um minutinho, tá? Senão, meu tempo não dá e eu preciso fechar aqui. Espera aí, só um minuto. Aí, o que é que acontece? Ele termina a missão dele, volta para o plano espiritual e o pessoal pergunta, e aquele campo lá, tu limpou? Ih, esqueci. A cachaçinha estava tão boa que eu esqueci. Rapaz, tu vai ter que limpar o terreno, só que agora, em vez de descer com o trator, eu vou te dar um alicate de unha. O nome disso é expiação. Porque o trator você não ligou, pode ser que com um alicate de unha você consiga. Percebe? Então, sempre vai haver. Depois da lei de progresso, tem uma lei chamada de igualdade. A gente falou muito sobre ela aqui. Eu não sou melhor do que você em nada. Eu sou igual a você. Nós estamos aparentemente diversos, mas nós estamos unidos no universo. Eu e você somos um. Não há nenhuma diferença específica que possa separar a gente. Questão 799, Allan Kardec pergunta, o espiritismo vai melhorar a humanidade em quê?
vai destruir o materialismo. Ponto. E vai acabar com todas as crenças, todas as ideias de crenças, de castas e de cores. Vai acabar com toda essa ideia, dessa ilusão da separatividade que a gente tanto gosta. As turminhas, os pequenos grupos, eles vão desaparecer, porque eu não sou, eu estou. Eu não sou da cor, eu estou na cor. Por que eu estou na cor? Porque eu escolhi. Nascer com aquele pai, naquela mãe, naquela casa. É minha experiência pessoal. E não tinha como ser diferente. Se fosse, meu pai ia brigar com minha mãe. Mas dentro daquela situação ali, é minha roupa momentânea. Um dia eu estava explicando isso para minha filha, falei assim, imagine que você arrume um namorado que só te ame quando você veste calça jeans. Quando você bota um vestido, ele diz, não te amo hoje. Aí quando você bota uma roupa lá, uma calça jeans, opa, te amo. Não te amo mais. É assim que funciona? A gente mede as pessoas pela roupa ou pela essência? Quando a gente aprende a amar a essência, a gente esquece a roupa. Então, é dessa maneira que a gente se vê como um. E a partir daí, a gente consegue a liberdade. A lei de liberdade é uma lei inexorável do espírito que se permite ser livre. E você pode estar até numa cadeia e se sentindo livre. Seu corpo pode estar preso, mas você é livre. Porque a liberdade não depende da sua questão física. Depende do seu espírito, depende da sua condição mental, depende da sua condição emocional, depende de uma série de circunstâncias. Quando Jesus dizia, o mal do mundo não me causa mais qualquer mal. Eu venci o mundo, é isso, gente. Você pode fazer comigo o que você quiser, mas a mim você não afeta. Sócrates dizia isso. Vai matar Sócrates, vai matar o corpo de Sócrates. Mas a minha essência, nunca vai morrer. Para que serve a imortalidade, se não nos trouxer a liberdade, consciência da liberdade, para que nós possamos, então, encontrar verdadeiramente Deus na lei de justiça, de amor e de caridade. Quando chegamos nesse estágio de fazer do nosso agir, um agir que está totalmente baseado em uma lei, que se baseia nesse tripé de amor, de justiça e de caridade, a gente não precisa mais de nada, porque a nossa consciência fará de nós aqueles seres que habitarão mundos elevados, sofisticados. O que nos espera não é uma sociedade destruída, um mundo ruim. Não, gente, é um mundo maravilhoso. A Terra é a mesma. Mas nós, nunca mais. O Espiritismo veio abrir consciência para que a gente possa se transformar assim, para que a gente possa elevar nossa consciência para esse lugar. E que a gente possa fazer ensaios, insights e saltos individuais. Porque quando você pular dentro da sua casa, tenha certeza que você vai chamar a atenção de alguém. Quando você começar a se distanciar um pouco, você vai sentir naquele momento, no primeiro momento, uma certa resistência, mas depois você vai vendo que as coisas vão se acomodando e as coisas vão chegando, porque nós vamos começar, dentro do nosso pensamento e da nossa influência sistêmica, a influenciar o outro com o nosso pensamento, nosso sentimento, nosso estar, o nosso agir. Então, Deus jamais está equivocado. As leis divinas são perfeitas. Tudo o que nos acontece é porque a lei é assim mesmo. Nós precisamos aprender a lei, dançar com Deus, nos entregarmos a Deus, para que Deus possa fazer de nós instrumentos da sua paz. Que essa vibração e essa energia inspire cada ser humano dessa terra a largar as armas, a largar essas ideias que nos separam, essas coisas que fazem retrocessos aparentes. Nós temos na mão um manancial de progresso que a gente não pode abandonar, jamais. Estejamos em paz, em nome de Deus, que assim seja. Obrigada, Paulo.